Eu sou bendito, eu sou curado, fui resgatado. Jesus pagou o alto preço por mim. O meu passado foi apagado. Estou vivendo a nova vida que Deus tem para mim. Estou firmado numa rocha, fortalecido em seu amor. Não olho pra trás.
faz a glória a Deus, meu irmão. Você pode dar glória a Deus, minha irmã, pode adorar. Oh, o Senhor que habita no alto e sublime trono, cujo nome é santo. Oh, aleluia, vem, 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 vem neste lugar, vem neste lugar, vem, vem neste lugar. Nós queremos te adorar, nós queremos te adorar, nós queremos te adorar. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, oh, aleluia, 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 aleluia. Te louvamos, Deus. Cadê o glória a Deus, igreja? Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Toda a terra está cheia da tua glória. Toda a terra está cheia da tua glória. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche a minha vida. Digam glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus, meus amados. Bem forte. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Jesus. Olha, amigo, você que está aí agora na sua casa e que vai receber esse culto, que o Senhor Jesus visite você com poder. Eu quero que você na sua casa participe com a mesma fé que esse povo vai participar aqui na igreja, porque o povo chegou hoje numa fé aqui, pessoal. É verdade ou não é? Mas numa animação assim, eles estão gritando, dando glória a Deus, aleluia. É o povo animado, abençoado, feliz, próspero. Amém. Estou pregando no lugar certo. E você que chegou nesse culto, você chegou para o culto certo. Deus vai falar ao seu coração em nome de Jesus. Olha, tudo se resolve quando a gente está na presença de Deus, quando a gente entra no santuário. Eu estava conversando aqui com a igreja um pouquinho antes de chamar a gravação, falando do Salmo 73. O Asaf, ele era um homem de Deus, mas ele estava com uma luta interior muito grande. Ele estava tomado de um sentimento de indignação. Ele fala lá no versículo 2, Salmo 73, verso 2, ele fala: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou um pouquinho, para que escorregasse os meus passos. Por quê? Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Eu tenho explicado para a igreja. Esse era o problema do Asaf. Talvez não seja o seu problema. Talvez o seu problema seja a enfermidade. Seja algo que você está passando na família, no casamento. Pastor, não sei, eu estou achando que o meu casamento não tem mais jeito. Tem jeito. Tem jeito. O que eu tenho que fazer? Você tem que entrar no santuário. No versículo 17 ele diz: até que eu entrei no santuário, então eu entendi o fim deles. O Asaf estava consumido de revolta por causa da prosperidade dos ímpios. Mas quando ele entrou no santuário, Deus falou com ele. E ele entendeu que o fim dos ímpios vai ser terrível. Aquilo trouxe paz no coração dele. Ele parou de ter inveja dos pecadores. Irmão, quando você entra no santuário, na presença de Deus, na casa de Deus, você pode ter certeza, Deus vai falar o que você precisa ouvir. Às vezes, irmão, você vai entrar aqui na igreja e vai parecer que o culto inteiro é para você. Vocês já devem ter passado por isso. Desde o louvor que começa o culto, parece que Deus já está falando com você. É verdade ou não é? A pregação, então, parece que alguém contou a sua vida para o pastor. E o pastor está aqui ministrando e tudo é para você. A oração é para você. Você sai do culto: Jesus, obrigado, o culto hoje era para mim. Tem dia, irmão, que não é assim. Tem dia que parece que você está meio deslocado. Você tem que tomar cuidado, porque normalmente nesse dia a sua bênção vai ser maior ainda. Só que daí você tem que ficar atento. Por quê? Porque talvez Deus vai falar com você numa palavra, num versículo. Às vezes é um louvor aqui, é uma coisa que vai acontecer. Eu lembro lá em Jacareí, uma irmãzinha da nossa igreja, eu sabia até o nome dela. Mas o meu pastor estava encerrando o culto. Olha que coisa.
O pastor estava fazendo a oração para o povo ir embora para casa. E ele falou assim: irmão, você que está precisando de uma bênção, pede agora. Na última oração, aquela irmã levantou as mãos e pediu 3 bênçãos para Deus. Na outra semana ela voltou contando as 3 bênçãos. Aí o meu pastor, ele falou: olha, irmão, que maravilha. Quem mais aqui recebeu? Ninguém levantou a mão. Aí o pastor falou: irmãos, vocês não lembram que eu fiz a oração? Ninguém lembrava. Acho que o culto estava acabando, o povo já estava pensando na macarronada, sabe? E estava todo mundo assim: acaba logo, termina, sabe? Acho que estava todo mundo: ah, meu Deus, não vejo a hora. O pastor estava lá: Senhor, livra do mal. Pessoal, amém, amém, glória a Deus, aleluia. Tá bom, pastor, acabou, quero ir embora. O povo estava desesperado para ir, não prestou atenção. Aquela irmã foi a única que ouviu o meu pastor falar. Ele estava fazendo a oração para acabar o culto. Irmão, pede a bênção agora. Ela tomou posse na última oração, no último momento. E ela recebeu 3 bênçãos grandes. Eu não lembro bem agora, mas era bênção grande. Irmão, Deus tem coisa grande para fazer na sua vida. Mas você tem que prestar atenção. Às vezes é numa palavra, num louvor, Deus vai falar com você. Mas a questão é, você precisa entrar no santuário. O inimigo, irmãos, tem lutado, Satanás tem lutado muito para tirar as pessoas da congregação. Lá em Hebreus, no capítulo 10, eu vou andar um pouquinho na Bíblia hoje com vocês. Amém? Hebreus, capítulo 10. Lá no versículo de número 25, tem uma palavra aqui muito importante. Hebreus, capítulo 10, versículo de número 25. Palavra para você dar para alguém que você conhece que está querendo se afastar da igreja. Diz assim, ó: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Se você tiver com a Bíblia aberta, você vai ver que o dia aí está com letra o quê? Maiúscula. Aqui o texto do monitor, eles deixam todas as letras maiúsculas para poder você conseguir ler melhor quem está atrás. Mas se tivesse ali a diferenciação maiúscula, minúscula, você vai ver que dia está em destaque. Mas pode deixar normal, está deixando a fonte maiúscula que fica melhor para os irmãos lerem. Por que esse dia está em letra maiúscula? Porque é o dia do Senhor. A Bíblia fala, irmão, lá no livro de Apocalipse, que o diabo desceu à terra com grande ira. Diz assim: ai dos que habitam na terra, porque a vós desceu o diabo com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. O inimigo sabe que os dias dele estão contados. Então, irmãos, ele tem uma ira muito grande. E ele vai lutar de todas as formas para fazer o quê? Você deixar a congregação. Ele sabe, afastou a ovelha do rebanho, aquela ovelha se torna mais, vamos dizer assim, ela se torna mais fácil de ser atacada, atingida. Amém? O pastor não está ali com os olhos em cima dela, não tem as outras para que ela possa se guiar, olhar, está todo mundo indo nessa direção, eu tenho que ir também. O Espírito Santo usa o escritor da carta aos Hebreus para dizer: não deixe a sua congregação. Tem tradução que vai falar: não deixe de congregar. Agora, nós estamos vivendo, irmãos, dias de luta nesse sentido. Existe um movimento muito forte, e eu tenho combatido ele sim nas mensagens, nas pregações. Eu creio que essa é uma das coisas que Deus me deu a falar para esse nosso tempo, irmão. Eu combato muito esse povo que se denomina desigrejado, mas com orgulho. Na minha época, o crente que estava assim, ele era humilde para dizer: eu estou desviado. Porque ele entendia: eu me afastei de Deus. Mas hoje tem um negócio de não, eu não estou na igreja, eu não congrego em lugar nenhum, mas eu continuo sendo de Jesus. Aí no momento que a pessoa poderia estar na congregação buscando a Deus, às vezes ela está em casa assistindo televisão, vendo coisa que não edifica, ou está em outros lugares aí, só Deus sabe que tipo de porcaria, de coisa suja que a pessoa está comendo, e se afastando de Deus, se afastando da palavra de Deus. Tem muita coisa acontecendo, irmão. Eu vou mostrar hoje para você algumas das artimanhas que Satanás mais tem usado para afastar as pessoas da igreja. E como é que você deve se comportar com relação a isso?
Um caso muito sério, está lá no segundo livro de Crônicas. Vamos lá rapidinho. Eu vou usar esse texto aqui como um exemplo para nós. Segundo livro de Crônicas, capítulo 26. Vamos lá, no Antigo Testamento, um pouco antes do livro de Salmos. Segundo Crônicas 26. Lá no verso 16, a Bíblia vai dizer para nós assim, ó. Segundo Crônicas 26, 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste. E não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. 19. Então Uzias se indignou e tinha o incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa, perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. A história aqui, irmão, é uma história muito triste, porque o rei Uzias era um homem de Deus e um homem abençoado. Como rei, ele foi prosperando, e ele foi um dos reis mais prósperos, ricos, bem-sucedidos da história de Israel. Estava indo muito bem. Deus deu a ele sabedoria, e a Bíblia diz que ele fez grandes invenções. Bom, irmão, o reino estava indo bem. Só que lá no verso 16 que a gente leu, a Bíblia diz que o coração dele se exaltou. Tem pessoas, irmão, que não sabem lidar muito bem com o sucesso. Elas deixam de ser humildes. O coração de Uzias começou a se exaltar, porque ele era um rei muito abençoado, e agora ele achou que ele podia fazer o que ele quisesse. Então a Bíblia diz que ele tomou o incensário, e ele entrou dentro do templo de Deus para queimar o incenso. Parece uma coisa simples, né, irmão? Mas não era. Deus havia separado funções ministeriais específicas. O rei era ungido de Deus, para governar o povo, para lutar as batalhas e vencer as vitórias do povo de Deus. Diga amém. Agora, dentro do templo de Deus, havia uns sacerdotes, que Deus havia separado para servir no templo. Os levitas eram consagrados a Deus para exercer o ministério sacerdotal, e todas as funções específicas do templo de sacrifício e os rituais de adoração a Deus, eles eram da competência dos sacerdotes. E havia uma coisa que era feita todos os dias, 2 vezes ao dia dentro do templo. Desde a época do tabernáculo já era feito, e agora no templo era mais organizado ainda. Pela manhã e à noite, um sacerdote, ele ia até o templo, e ele queimava incenso diante de Deus, dentro do altar do incenso. Havia no espaço do templo 2 altares. Do lado de fora havia um altar grande, que era o altar do sacrifício, e dentro do lugar santo havia um altar pequeno, 50 centímetros por 50 centímetros, 1,5 metro de altura. Não era muito grande. E esse era o altar onde se queimava o incenso do Senhor. Hoje a gente não tem mais esse costume, mas lá em Israel, no templo de Deus, se fazia isso. De manhã o sacerdote ia e queimava incenso, à tarde ele ia e queimava incenso de novo. Um exemplo que a gente tem na Bíblia disso sendo feito foi Zacarias, pai de João Batista. Quando o anjo apareceu para ele dentro do templo e disse: olha, Deus ouviu a tua oração e você vai ser pai, Zacarias. Ele estava fazendo isso, queimando o incenso no altar do incenso.
Quem entendeu, diga amém. Só que ninguém mais podia fazer. Só que Uzias, agora tomado de orgulho, ele quer entrar dentro do templo e queimar o incenso. Os sacerdotes de Deus, inclusive o líder deles, Azarias, que era um homem de Deus, um homem valente, ele foi e tentou parar o rei Uzias. Rei, o que você está fazendo? Isso não cabe a você, não é função sua queimar no incenso. Para com isso, rapaz. Isso não vai ser bênção para você, não. Não vai ter honra nenhuma no que você está fazendo. Em outras palavras, rei, você já é tão abençoado. O que você está querendo fazer aqui? Vai embora, sai daqui. E ao invés do rei Uzias cair em si e falar, meu Deus, o que eu estou fazendo? Misericórdia. Obrigado, sacerdote. Deixa eu voltar para minha casa, pedir perdão a Deus. Não, a Bíblia diz que ele ficou em quem disse que eu não posso fazer? Eu posso, eu quero, eu posso. E a Bíblia diz que quando ele fez isso, ele ficou leproso. A lepra apareceu primeiro na testa dele. A testa é uma parte interessante do nosso corpo, irmão. Dá uma olhada aí na testa do irmão. Você vai ver que ele vai ficar bem sem graça. A sua testa, irmão, olha para o pastor. A sua testa você nunca viu com os seus olhos. Você vê por um reflexo. Você olha no espelho. Mas aquilo que você está vendo é um reflexo. Amém? Com os seus olhos mesmo você nunca viu, né? Você nunca viu, não dá. Não tem como, né, irmão? Cena de filme de terror, né? Olha para o pastor. Talvez todo mundo já está vendo a sua lepra, menos você. Todo mundo está vendo a sua queda. O Uzias foi o último a ver. Todo mundo olhou e viu aquela coisa estranha aparecendo na testa dele e falaram, você está leproso, vai embora. E quando ele viu que ele estava leproso, a Bíblia diz que até ele mesmo decidiu sair correndo. Amém? Bom, deixa aqui essa passagem e eu já vou te explicar o que ela significa. Agora vai um capítulo para frente, capítulo 27, versículo 1. Você vai entender. Capítulo 27, versículo 1. Diz assim: tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadok. E fez o que era reto aos olhos conforme tudo o que fizera Uzias, seu pai. Agora o que a Bíblia diz? Exceto que não entrou no templo do Senhor, e ainda o povo, que irmãos, se corrompia. Esse homem aqui, Jotão, era filho do rei Uzias. Filho do rei que ficou o quê? Leproso aonde? Na testa, e depois deve ter espalhado para o corpo todo. Ele tinha 25 anos quando ele começou a reinar. E a Bíblia diz que ele foi um bom rei. Exceto que a Bíblia diz o quê? Que ele não entrou no templo O significado do texto é que talvez ele não tenha cometido o mesmo erro do pai. Ele foi um bom rei igual ao pai, mas não fez a besteira do pai. Tomara que seja isso. Mas se a gente for entender o texto assim literalmente, do jeito que está escrito, a Bíblia diz o quê? Exceto que não entrou no templo Irmão, quantas pessoas pararam de entrar no templo? Por quê? Porque tiveram uma decepção. Talvez o Jotão tenha visto o sofrimento que o pai dele passou no final da vida. E ele tenha falado, não entro mais nesse lugar. Não entro mais na igreja. Irmão, tem muita gente que deixou de frequentar a igreja. Sabe por quê? Porque um dia teve alguém dentro da igreja que quis exercer um ministério que não era o dele. Deus não havia consagrado Uzias para ser sacerdote, para queimar incenso. Deus havia consagrado, ungido ele para ser o quê? Rei. Mas ele quis fazer o trabalho que era o trabalho do sacerdote. Irmão, tem um monte de gente aí que não foi consagrada para alguns trabalhos ministeriais, mas está querendo fazer. Tem gente querendo pregar, mas não foi chamada para pregar. Preste atenção, coisa séria, olha para mim. Quando eu falo pregar, eu estou falando pregar aonde, irmãos? Aonde, igreja? No altar. Todo filho de Deus foi chamado para anunciar Jesus, para falar do evangelho em todos os lugares. Diga glória a Deus. Você foi chamado, irmão, para ir e falar de Jesus. Quem foi chamado aqui para servir Jesus? Todo mundo. No seu trabalho, na escola, na sua casa, em todos os lugares, Deus quer
filhos e filhas dele fazendo a obra dele. Diga glória a Deus. Agora, minhas irmãs, meus irmãos, muito sério que eu vou falar para você. Não foi todo mundo que foi chamado por Deus para estar no púlpito pregando. Isso é um ministério específico. Quando você vai lá para Efésios capítulo 4, versículo 11, a Bíblia vai dizer assim, eu vou até ler aqui pelo monitor, ó. Efésios 4:11 diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas e outros pastores e o quê? Doutores. Algumas traduções vão dizer mestres. Deus chamou alguns para ser apóstolos. Deus chamou outros para ser profetas, outros para ser evangelistas e outros pastores e mestres. É muito triste, irmão, quando você vê uma pessoa querendo ocupar um chamado que Deus não é o dela. O apóstolo é aquela pessoa que Deus envia para ir, irmão, e abrir uma igreja, começar uma obra. Amém? Mas não é isso. Mas Deus não tem esse chamado na vida de todo mundo. São alguns especificamente que Deus chamou. Só que o que tem de gente aí, meu irmão, abrindo igreja que Deus nunca mandou abrir. E o pior de tudo é que às vezes ele ainda abre em meio a uma divisão. Ele começa a pegar pessoas, ele congrega numa igreja, um obreiro, às vezes até um pregador, e ele começa a fazer um povo para ele, dentro da igreja. Não, fulano, você sabe que eu tenho um ministério diferente, eu tenho um chamado especial. E um dia ele pega aquele povo, irmão, e ele sai. E ele fala, não, porque Deus me mandou abrir uma igreja. Mas se Deus mandou abrir, por que ele não vai evangelizar? Por que ele não vai num lugar onde não tem ninguém pregando? Amém, pessoal? Por que ele não vai no presídio? Por que ele não vai nos sanatórios? Por que ele tem que pegar gente que já é dizimista, já é ofertante? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus não chamou ele para aquilo, mas ele quer fazer. Normalmente, pelo mesmo motivo que o rei Uzias fez, orgulho. O coração se elevou. Deus chamou uns para ser apóstolos, outros profetas. Irmão, é uma tragédia, me desculpa falar isso para você. É uma tragédia quando a pessoa quer ser profeta e Deus não chamou ela para ser profeta. O missionário prega a palavra de Deus há, sei lá, mais de 60 anos. Ele era garoto, 6 anos de idade, ele aceitou Jesus e já estava lá, irmão, aprendendo as coisas de Deus. Puxa vida, tantos anos servindo a Deus, conhecedor da palavra, formou tantas pessoas para o ministério, e às vezes chega lá no programa, alguém faz uma pergunta, missionário, o que é isso? E ele fala, eu passo, isso aí eu não entendo não. Meu Deus, irmão, que exemplo para nós. Um homem de Deus, mais de 75 anos de idade, servindo a Jesus, depois de tanto tempo, às vezes cai lá um tema lá que ele acha que ele não domina, ele, desculpa, eu não vou falar disso, não entendo, preciso crescer, preciso aprender. Amém? Sabe o que é isso, irmão? É você ficar no chamado que Deus te deu. É você não querer entrar no templo para queimar incenso se Deus não te chamou para tal. Irmão, o Uzias quis queimar incenso, ficou leproso, e depois o filho dele não entrou no templo. Por causa de pessoas que estão em lugares que não deveriam estar, tem um monte de gente que não quer mais entrar em igreja. Por causa de pessoas que abriram igrejas que Deus nunca mandou ela abrir, pregar mensagens que Deus nunca mandou pregar, entregar recados que não foi o Espírito Santo que mandou entregar. Por causa disso, tem um monte de gente que não entra mais na igreja. Agora, você, homem de Deus, você, mulher de Deus, que está aqui hoje, qual que é a palavra que eu quero te dar? Independente disso, olhe para Jesus. Lembra, o problema não foi o templo. O problema não foram os sacerdotes consagrados. O problema foi alguém que quis fazer uma coisa que Deus não mandou fazer. Talvez você um dia já passou por uma igreja dessas que eu estou falando para você. Igreja que foi fundada na visão do homem, não na visão de Deus, não na vontade de Deus. E você ficou escandalizado com coisa que você viu, coisa que você ouviu. Pois hoje você está num lugar que está na visão de Deus, amém? Aberto pela vontade de Deus. Você está ouvindo uma palavra que vem do céu, pode ter certeza disso. Fica com Jesus. Não deixa de ir para a igreja por causa disso, não. Tem outros que vão dizer assim, pastor, sabe por que eu não vou mais na igreja? Porque eu já vi dentro da igreja gente falsa, gente mentirosa. Você viu, irmão? Eu também vi. E na Bíblia teve um monte de gente que viu. Olha Davi falando lá no Salmo 55. Salmo 55.
Livro de Salmos, capítulo 55. Lá no versículo de número 12. Olha o que o Davi vai contar para nós aqui, irmãos. Salmo 55, verso 12. Diz assim, pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me aborrecia que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. 13. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. 14. Praticávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. Olha Davi falando, irmão. No Salmo 55 você vê Davi falando da dor da perseguição, da traição, da ingratidão. Ou coisa que dói, irmão, é você ter que lidar com a ingratidão. Você ajudou tanto alguém, agora essa pessoa está te apunhalando pelas costas. Davi passou por isso. E aí Davi diz assim: se fosse um inimigo que estivesse fazendo isso comigo, se fosse alguém que na minha cara falava que desejava o meu mal, eu teria entendido, eu teria suportado. Mas o que ele diz no versículo 14? É o 55, 14. O que ele diz? Não, 13, perdão. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo. O cidadão falava que era amigo de Davi e pelas costas dele estava lá. Olha o que ele fala no versículo 14. Praticávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de... A pessoa que estava tentando derrubar Davi era alguém que ia com ele para a igreja. Alguém que congregava junto com ele. Lá no templo em Jerusalém tinha gente falsa, indo para a igreja com Davi e pelas costas dele desejando o mal dele. Davi pegou raiva da igreja? Davi deixou de ir para o templo? Será? Vamos ver Davi falando. Salmo 122. Vamos ver o Davi falando. Salmo 122. Eu queria que vocês lessem em voz alta. O que está escrito no versículo 1? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do... Olha Davi dizendo: eu fico feliz de ir para a casa de Deus. Vamos para o Salmo 84. Volta. Tem irmão que ainda está procurando o 122 ainda. Quando eu começar a ler, se não achar, você não procura mais não. Salmo 84, versículo 1, diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos teus. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração está... cujo coração e os caminhos estão aplanados. 6. O qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Versículo 7. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. E ele vai falando, irmão, de como ele ficava feliz em estar na casa de Deus. Vamos mais um pouquinho, que é tão bom isso aqui. Vamos para o 10, tá? Porque vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus e a habitar nas tendas da impiedade. Eu queria estar na casa de Deus mais do que estar em qualquer outro lugar. Não deixe que a falsidade de alguém faça você se entristecer, perder o desejo de congregar, perder o desejo de adorar, de servir a Deus. Quem entendeu, diga glória a Deus. Tem mais coisa, pessoal. Vocês têm fé para ouvir mais um pouquinho? Amém? Quem tem fé para ouvir mais um pouquinho, diga glória a Deus. Vamos lá para o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, versículo 22.
1 Samuel 2:22. Olha que coisa que a gente vai ouvir aqui agora. 1 Samuel 2:22. A Bíblia vai dizer para nós, irmão, que a situação espiritual de Israel estava um caos. Olha só, 2:22, diz assim: Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. O caso aqui é um caso diferente. Os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, eram homens maus, ladrões das ofertas de Deus e adúlteros. Se prostituíam, a Bíblia fala, olha o que está escrito ali, ó, se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam, olha o que diz a Bíblia, à porta da tenda da congregação. Dentro da igreja eles estavam fazendo coisa feia. Esse caso aqui é diferente do caso do Uzias. O Uzias, ele não tinha sido chamado para ser sacerdote e quis queimar incenso, amém? Esses homens tinham chamado de Deus. Quando você vai um pouquinho para frente no versículo 27, olha o que está escrito, ó. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa do teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó, e eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar e para acender o incenso e para trazer o éfode diante de mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. O Eli e a família dele eram consagrados para o ministério, mas se perderam. Os dois filhos de Eli viram vamos dizer assim, no serviço ministerial, a oportunidade para obter lucro e prazer. Ao invés de ver a casa de Deus como um lugar, sabe, de serviço, de obediência, começaram a ver a casa de Deus como um lugar de prostituição. É feio falar. Tem gente, irmão, que um dia viu dentro da casa de Deus coisas que não era para ver. Roubo, desonestidade, prostituição. Essas coisas não deveriam nem sequer passar na nossa cabeça. Mas infelizmente, irmão, já aconteceu. E eu preciso falar a verdade para você, porque tem coisa que se eu não falar, o outro não vai falar. Essas coisas acontecem, não aqui, graças a Deus. Mas essas coisas acontecem e você ainda vai ouvir falar de coisas assim. Você ainda vai ouvir falar. Oremos a Deus para que isso não aconteça. A gente tem que orar a Deus, amém, pessoal? Mas é melhor você estar preparado. É melhor você estar preparado para ouvir e não ouvir, do que você não estar preparado para ouvir e ouvir que um pastor caiu, que um pastor prostituiu, adulterou, foi desonesto com as ofertas da igreja, que um obreiro fez alguma coisa assim. Talvez você ouça algo assim algum dia. Ai, pastor, se eu escutar um negócio assim, eu nunca mais entro na igreja. Pois é, talvez por causa disso você vai perder o melhor de Deus para a sua vida. Volta no capítulo 1. Capítulo 1. Versículo de número 9. Diz assim: então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, da tua serva não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Essa daqui é Ana. Ana tinha uma luta. Ela era casada com um homem chamado Eucana, que também era casado com outra mulher, a Penina. A Penina não era tão amada quanto a Ana, mas a Penina tinha muitos filhos e a Ana não tinha nenhum.
A Penina, por inveja, fazia o quê? Provocava a Ana. E a Ana ficava triste. Uma vez por ano eles iam até o tabernáculo de Deus e a Ana não comia. Ficava lá amargurada. O Eucana tentava falar: Ana, você não precisa me dar filhos, eu te amo assim mesmo, não sei o quê. Mas não resolvia. Mas num dos dias em que eles estavam no tabernáculo de Deus, a Ana, com aflição de espírito, foi diante do altar do Senhor, lá na tenda da congregação, e ela fez uma oração muito séria: Senhor, se o Senhor me der um filho homem, eu vou dar ele para o Senhor. Ela fez um voto com Deus. Sabe quem é que estava lá no templo? O mesmo Eli, que tinha os filhos pecadores, que já estavam roubando oferta, que já estavam adulterando, amém? E o Eli, um banana que não resolvia, não fazia nada, não tinha força para repreender os filhos. O que acontece, irmão? O Eli olha aquela mulher orando, desesperada, e ele fala, ele achou que ela estava bêbada. E ele falou: mulher, você tem que parar de beber vinho. Ela: não, meu senhor, eu não sou filha de Belial que estou bebendo, não. Eu sou uma mulher amargurada de espírito. E ela vai falando com Deus, e o Eli diz: então vai para a tua casa e o Deus de Israel te conceda a tua petição. Ela voltou feliz para casa, já não estava triste, comeu, bebeu, diga glória a Deus. E da Bíblia diz que 1 ano depois já estava com Samuel nos braços. E Deus deu outros filhos depois, diga amém. Mas Samuel foi o primeiro e ela consagrou para Deus, entregou para Deus. Samuel foi o maior juiz de Israel. Ele ungiu o primeiro rei de Israel. E o diabo teria tirado isso da Ana, se ela e o marido dela olhassem para o templo, para o santuário, e falassem: não, não vamos lá não, o sacerdote está em pecado. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, independente de coisas que você já viu ou já ouviu, continue indo para a igreja. Não deixe de buscar a Deus. Ainda que tenha acontecido alguma coisa, esse lugar continua sendo casa de Deus. E aquilo que você pede a Deus aqui vai ser o maior milagre da sua vida. Diga amém. Amém? Vocês têm paciência de ouvir mais um pouquinho, pessoal? Tem tanta coisa aqui, pessoal, que eu queria falar para você. Você sabe que tem gente que se afasta da igreja por causa de uma frustração. Lá em Lucas capítulo 1, versículo 5, eu vou ler rapidinho para vocês. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, o nome era Isabel. 6. Eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e eram ambos avançados em... Quantas pessoas que não passaram a vida na igreja esperando uma bênção e a bênção não veio? E um dia a pessoa frustrada: não vou mais na igreja. Eu vi um homem falar esses dias: eu orava, mas eu sentia que eu estava falando sozinho, então eu parei de ir na igreja. Irmão, ainda que pareça que você está orando e a resposta não veio, continue buscando a Deus. A Bíblia vai dizer para nós, versículo 8: e aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, 9, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo para oferecer o incenso. Ele podia, ele era sacerdote. Uzias não podia, mas ele podia. Amém? Versículo 10. E a multidão estava fora orando a hora do incenso. E então um anjo lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. 12. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. 13. Mas o anjo disse: Zacarias, não tema, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, lhe porás o nome de João, e ele terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Glória a Deus. Você ainda vai ter alegria, irmão. A sua oração vai ser ouvida. Pastor, mas eu estou frustrado, eu estou há anos na igreja, nada aconteceu. Mas seja fiel. Você não está na igreja por causa da bênção, você está por causa do abençoador. Mas como ele é abençoador, amém? Ele é galardoador daqueles que o buscam, você vai ter o seu galardão. Você sabe, irmão, que até os discípulos tinham um motivo para não querer ir no templo. Olha só, vou ler mais uma coisa aqui, tá? Eu sei que já passou do horário, mas vocês amam estar na casa do Pai? Quem está em alegria de estar na casa de Deus, diga amém. Lá em Mateus 26, eu vou ler rapidinho. Mateus 26. Olha só o que a Bíblia fala. E aconteceu que quando Jesus concluiu esses discursos, disse aos discípulos: 2. Bem sabeis
que daqui 2 dias é Páscoa, está chegando a Páscoa falando isso. E o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. 3. Depois, os príncipes dos sacerdotes, escribas, anciãos do povo, reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás. 4. E consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Irmão, os homens do templo fazendo reuniões secretas para matar Jesus. Agora imagine, irmão, que os discípulos amavam a Jesus e eles viram tudo isso. Aqueles homens que se diziam santos, inventando mentiras, prendendo Jesus injustamente e crucificando ele injustamente. É claro que o Senhor precisava morrer. Amém? Não foram os sacerdotes do templo que mataram Jesus, foi o meu pecado e o seu pecado que matou Jesus. E pela morte dele, nosso pecado foi perdoado e nós podemos ir ao céu. Mas se os discípulos fossem como muita gente é, eles nunca mais teriam entrado no templo. Vamos orar, mas vamos orar no monte, vamos orar na rua, porque o templo é um lugar de pecado. Os sacerdotes que estão no templo são assassinos. Olha o que a Bíblia fala em Lucas, capítulo 24, versículo 53. Isso aqui, ó, eu preciso ler até antes. Volta no 52, por favor. Volta no 51. Diz assim: e aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. Aqui é Jesus subindo ao céu, depois que ele ressuscitou. 52. E adorando-o, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. 53. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo. O fato de no templo terem homens pecadores e maldosos não fez com que os discípulos deixassem de ir ao templo. Vocês conhecem Atos 3, versículo 1, não conhecem? Atos 3, versículo 1, o que diz? Pedro e João subiam juntos aonde? Ao templo, à hora da oração, no mesmo templo onde estavam os homens que mataram Jesus. Mas para eles aquele lugar ainda era a casa de Deus. Não deixa nada tirar você da presença de Deus. É no santuário que você recebe a resposta. Amém? Em nome de Jesus, eu queria que você, sentado aí, você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Porque daqui a pouquinho você vai levantar. Mas eu queria que você colocasse a mão no coração e você dissesse: Senhor, nada vai me tirar da casa do Senhor. Nada vai me afastar desse lugar que para mim é tão especial. Eu amo estar na casa do Pai. Eu quero estar na casa de Deus. Eu quero comer da tua mesa. Dentro do templo, irmão, havia uma mesa e haviam pães. E você pode comer desse pão. Aleluias. Oh, aleluia, aleluia. Sabes tudo que eu preciso. Sabes tudo que eu preciso. Antes mesmo de falar. Antes mesmo de falar. Me ama. Me ama. Teu amor é bem maior. Teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Do que eu posso imaginar. Não quero ser. Não quero ser só apenas o teu céu. Quero atrair. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Teu olhar de amor, Senhor. Eu quero ser. Eu venho a ti. Como filho que te ama. Como um filho que te ama. Tudo que eu quero. Tudo que eu quero. É estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei para te abraçar, meu Pai. Pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo
Eu quero estar na casa, Eu quero estar na casa do Pai. comer da tua mesa. Comer tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para te descansar. Correndo irei, Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu razão da minha vida, da minha vida, meu Pai. tudo que eu preciso. Preciso estar em ti. Eu quero estar na casa do Pai, Quero estar na casa do comer da Pai. tua mesa. Tua mesa, meu Pai. Tudo que sou é para ti, Sou para ti. vivo só para ti. Vivo só Meu irmão, minha irmã, comece a receber poder agora. Levante as suas mãos, receba poder, receba poder, receba virtude. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Bebalabala cantolo balaba shuri balaclama nalaba sintolo me canta lava. A unção de Deus está descendo sobre a sua vida agora. A virtude do Espírito Santo. Levante as mãos. O Senhor coloca poder nas suas mãos. Oh, aleluia. Lava shuri me canta lava lava chora bala canta lava. Balabalaba canta lava siribiando me canto balabalaba. Aleluia, 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 aleluia. Oh, eu quero estar na casa do Pai, Quero estar na casa do comer da tua mesa. tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só para ti. Vivo só pra ti. Irmão, coloque as mãos sobre a sua cabeça agora. Em nome de Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés, seja curado. Seja sarado de toda enfermidade. Jesus Cristo te dá saúde. Eu repreendo esse vírus que está no seu corpo, essa infecção, essa inflamação. Você que chegou na igreja hoje febril, com sintomas de tosse, de resfriado, com o pulmão congestionado, o nariz entupido, a garganta inflamada, receba a cura agora. Sai esse vírus maldito, sai essa infecção maldita, sai a dor de cabeça, sai a dor na coluna, nas costas, a dor no braço, na perna, no joelho, na sola do pé, vai saindo agora. Doença no coração, doença no sangue. Homem de Deus, mulher de Deus, repreende essa dor, repreende essa enfermidade. Diga: sai do meu corpo, vai embora todo mal agora, em nome de Jesus. Diga, joga lá para a rua, sai, sai, vai embora demônio, vai embora Satanás, vai embora todo mal, todo mal. Sai, em nome de Jesus. Receba a cura agora. Todo o trabalho de feitiçaria foi desfeito. Todo o mal que jogaram contra você, contra a sua família, acabou de ir embora. Seja curado da depressão. Seja curado da síndrome do pânico, da ansiedade. Você que não dormia à noite, o sono não vinha, receba a libertação e a cura agora, 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 receba. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Pode levantar as mãos agora e pode começar a dar glória a Deus. Pode começar a dar glória a Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito de Deus. Oh, aleluia, aleluia. Balaba canto, lo balaba la barrito, lo mi canta la bashuri, balaba la canta la ba. Aleluia, 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 aleluia. E balaba siri biando, lo mi canto, lo balaba shuri, balaba la ba. Cadê o glória a Deus da igreja?
cadê a voz dos homens de Deus, das mulheres de Deus? Isso! Olha que lindo! Que maravilha! Balabalaba canto, balaba shuri, balabala canta, balaba. Seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia. Nos teus braços eu quero descansar. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei para te abraçar. Razão da minha vida, meu Pai, tudo que eu preciso está em Ti. Eu quero estar na casa do Pai, eu quero estar na casa do comer da tua mesa, em tua mesa, meu Pai. tudo que sou Para Ti, vivo só para Ti. Obrigado, Senhor. A Ti todo louvor, a Ti toda glória. Você pode aplaudir o Senhor. E quando você bate palma, você vai dando glória a Deus. Bate palma em tua glória. Jesus Cristo te dá saúde. Jesus Cristo te dá saúde. Oh, abençoa a tua família, a tua casa. Tem um milagre acontecendo lá na tua casa agora. Só quem crê, dá glória a Deus. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Diga glória a Deus. Obrigado, Jesus. Irmãos, o Senhor operou aqui hoje, amém? Olha para o pastor, eu queria rapidinho. Eu sei que tem gente que quando chegou aqui hoje na igreja estava com mal. Você nem ia vir hoje. Você levantou, pastor, não ia vir para a igreja, que eu acordei ruim, pastor, acordei mal. O que foi? Eu estava com o braço meio dormente, não estava aguentando nem. Não estava aguentando nem levantar o braço. Estava feio. Levanta lá em cima, lá, irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus te deu saúde, irmão. Receba a cura. Tem coisa grande acontecendo lá na tua casa também. Receba em nome de Jesus. Fala, homem de Deus, bom dia. Eu estava com fortes dores nos ombros e saiu. Saiu a dor e não volta mais em nome de Jesus. Amém? Está todo mundo abençoado aí, meus irmãos? Quem está muito feliz aí, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Pode sentar. Eu quero falar com você, só você que está assistindo. Se você é daqui do Vale do Paraíba, você pode vir assistir uma reunião comigo. Aqui no centro de Taubaté, na Avenida Granadeiro Guimarães, 416. A nossa igreja está bem no centro, pertinho da rodoviária velha. Você desceu, você vai andar 2 minutos, você já está aqui na igreja. Fica do lado do Hospital Escola. Bem fácil, tá bom? Passou que dia que a igreja abre? Todo dia. As nossas reuniões especiais acontecem segunda-feira pela vida financeira, quarta pela família, sexta-feira reunião de cura e libertação e domingo é o dia que nós chamamos do dia dos filhos de Deus. Filhos de Deus vêm para adorar, louvar a Deus, para receber a palavra, mas também para receber poder, tá bom? De segunda a sexta, 8 da manhã, 10h30 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde, 7h30 da noite. 8, 10h30, meio-dia, 3, 5, 7h30. Domingo, as reuniões acontecem às 8, às 10h30, às 15 e às 18 horas, tá bom? Olha, você que vai receber esse culto em casa, que o Senhor Jesus te abrace e te abençoe grandemente, poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Seja abençoado. Amém. Vamos aplaudir Jesus. Obrigado. Deus abençoe.